Vamos viajar para uma época de reinos e impérios, para a corte do jovem rei Dario. Dario era um governante poderoso. Ele tinha exércitos vastos, cofres cheios de ouro e um palácio de mármore branco. No entanto, Dario tinha uma fraqueza terrível. Ele era escravo de seu próprio temperamento. A menor crítica o fazia explodir. Um olhar torto de um servo podia custar um açoitamento. Um sussurro nos corredores tirava o seu sono por noites. Dario acreditava que sua fúria era uma demonstração de força. Ele pensava: se eu grito e todos tremem, então sou poderoso. No palácio vivia também um homem chamado Cícero. Cícero não era nobre nem rico. Ele era o bibliotecário do rei. Um homem idoso que passava os dias organizando pergaminhos e cuidando de um pequeno jardim de ervas medicinais. O que diferenciava Cícero não era o que ele tinha, mas o que ele não tinha. Ele não tinha medo. E ele não tinha raiva. Certa manhã, um emissário de um reino rival chegou aos portões. Ele trouxe uma oferenda de paz. O rei Dário reuniu toda a corte no grande salão para receber o presente. Ele esperava joias, sedas ou especiarias raras. O emissário, com um sorriso cínico, aproximou-se do trono e depositou uma pequena caixa de madeira velha e apodrecida aos pés do rei. Dario, curioso, ordenou que abrissem. Quando a tampa foi levantada, um silêncio mortal caiu sobre o salão. Dentro da caixa não havia ouro. Havia apenas cinzas. Cinzas sujas, misturadas com esterco de cavalo. Era um insulto brutal. O reino rival estava dizendo que Dario e seu império valiam menos que lixo. Se você está gostando de acompanhar, não esqueça de seguir o canal, curtir o vídeo e fazer um comentário para agregar para o nosso desenvolvimento pessoal. O rosto de Dario ficou vermelho. As veias de seu pescoço saltaram. Ele se levantou do trono tremendo de ódio. Como ousam? Rugiu ele. Tragam minha espada! Matem o emissário. Preparem os exércitos. Vamos queimar o reino deles até que não reste nada além dessas mesmas cinzas. A corte entrou em pânico. Generais gritavam ordens, conselheiros tentavam acalmar o rei, mas Dario estava cego. Ele chutou a caixa, espalhando a sujeira pelo tapete real. Ele estava fora de si. Envenenado pela ofensa no meio do caos. Cícero, o bibliotecário, aproximou-se calmamente da sujeira espalhada no chão. Ele não olhou para o rei, enfurecido. Ele se abaixou e, com as próprias mãos, começou a recolher as cinzas e o esterco de volta para a caixa. O movimento calmo do velho contrastava tanto com a histeria do rei que, aos poucos, o salão ficou em silêncio. Todos olhavam para Cícero. Dario, ofegante, gritou: "O que você está fazendo, velho tolo? Deixe esse lixo aí. Isso é a prova da minha desonra. Eles me humilharam." Cícero terminou de recolher as cinzas, fechou a caixa e levantou-se. Ele olhou nos olhos do rei com uma serenidade que desconcertou o monarca. "Majestade", disse Cícero, com voz mansa, "se alguém lhe oferece um presente e o senhor não o aceita, a quem pertence o presente?" Dario piscou, confuso com a pergunta filosófica no meio de uma declaração de guerra. "Se eu não aceito, bem, pertence a quem ofereceu." "Exato, menos", continuou Cícero. "O insulto é um presente, majestade. É um presente envenenado, mas ainda é um presente. Se o senhor se enfurece, se o senhor grita, se o senhor permite que isso tire a sua paz, então o senhor aceitou o presente. O senhor pegou as cinzas e as engoliu. Agora elas estão queimando o senhor por dentro." Dario abriu a boca para retrucar, mas as palavras morreram na garganta. "Eles queriam lhe dar raiva a menos", disse o bibliotecário. E o senhor a recebeu de braços abertos. O senhor se tornou escravo do desejo deles. Quem manda na sua alma agora? É o senhor, o rei Dario? Ou é o rei rival que, à distância, conseguiu fazer o senhor perder a cabeça sem disparar uma única flecha? O rei caiu sentado no trono. A verdade daquelas palavras pesou mais que sua coroa. Ele percebeu que, ao reagir, ele havia entregado a chave de sua felicidade ao inimigo.
Mas, gaguejou o rei, agora com a voz mais baixa menos o que eu deveria fazer, ignorar. Permitir que riam de mim? Isso é fraqueza. Cícero sorriu e caminhou até a janela que dava para o jardim. Venha aqui, majestade. O rei aproximou-se. O senhor vê as minhas roseiras? Apontou Cícero. Elas são as mais belas do reino. Sabe qual é o segredo delas? O rei negou com a cabeça. O segredo é que eu não desperdiço nada. Cícero levantou a caixa de madeira com as cinzas e o esterco. Cinzas e esterco são lixo no tapete do seu salão, majestade. Mas, no jardim, eles têm outro nome. Chamam-se fertilizante. O velho saiu para o jardim e despejou o conteúdo da caixa na base das roseiras. O que o seu inimigo enviou para te envenenar. Eu usarei para fazer suas flores crescerem mais fortes e mais vermelhas. Cícero virou-se para o rei uma última vez. A verdadeira força, majestade, não é revidar o fogo com fogo. A verdadeira força é pegar o lixo que jogam em você e o acelo para nutrir a sua própria virtude. Deixe que eles fiquem com a intenção de ofender. O Senhor fique com o crescimento. Dario olhou para o jardim. A raiva havia desaparecido, substituída por uma clareza fria e poderosa. Ele não enviou os exércitos naquele dia. Em vez disso, ele enviou uma carta ao rei rival. A carta dizia apenas: agradeço pelo envio do fertilizante. Minhas rosas nunca estiveram tão belas. Dizem que o rei rival, ao ler a resposta, sentiu-se tão derrotado pela indiferença soberana de Dario, que nunca mais ousou provocá-lo. Dario aprendeu que a muralha mais forte de seu reino não era feita de pedra, mas de sua própria mente. Esta história nos traz uma das lições mais libertadoras do estoicismo, ensinada por Epicteto e Marco Aurélio. A ofensa não existe fora da sua mente. Epicteto disse: não é o homem que te insulta que te fere, mas sim a tua opinião de que aquilo é um insulto. Nisso, as palavras são apenas sons vibrando no ar. O gesto de alguém no trânsito é apenas movimento muscular. A caixa de cinzas é apenas matéria. Quem transforma som, gesto e matéria em ofensa somos nós. Somos nós que decidimos aceitar o presente. Muitas vezes, acreditamos que ficar com raiva é uma forma de punir o outro. Mas, como vimos com o rei Dario, a raiva é como beber veneno esperando que o outro morra. Quando você perde a cabeça, você se torna uma marionete de quem te provocou. Se alguém consegue controlar suas emoções com uma palavra, então você é escravo dessa pessoa. O conceito estoico aqui é a cidadela interior. Você precisa construir uma fortaleza dentro de si, onde a opinião alheia não entra sem permissão. Quando alguém te criticar injustamente, te cortar no trânsito ou te desrespeitar, lembre-se do bibliotecário Cícero. Visualize esse insulto como uma caixa de cinzas. Você tem duas opções. Você pode abrir a caixa, sujar-se inteiro e estragar o seu dia. Ou você pode usar isso como adubo, usando a situação para treinar sua paciência, usando a crítica para analisar se há alguma verdade nela e melhorar, ou para exercitar o perdão e a tolerância se for mentira. O mundo está cheio de pessoas que tentarão te entregar caixas de lixo emocional. A pergunta final de hoje é: a porta da sua mente está aberta para qualquer um entrar e jogar lixo? Ou você tem um guarda no portão que decide o que entra e o que fica de fora? Não aceite presentes que não te servem. Seja o rei da sua própria mente. Se você chegou até aqui, não esqueça de seguir o canal e curtir o vídeo, para que você receba mais histórias como essa, para se inspirar no seu cotidiano.